Gente, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui e especialmente por estar representando as mulheres, que eu estou aqui bem no meio do sanduíche, né? Depois tem mais 2 homens. E eu acho que eu vou falar um pouco assim do que é uma mulher empreender, né? Na verdade, eu queria falar um pouco dessa coisa da mulher ter esse feeling, enfim, que eu acho que isso é o nosso diferencial em relação aos homens. Tem alguns que têm isso, mas eu acho que esse eu quero falar sobre isso. Eu escolhi essa frase porque, na verdade, eu acho que quando você empreende, você consegue exatamente alinhar isso. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, enfim, sou pisciana. E o dia que eu entendi isso, as coisas começaram a fazer diferença. Eu não nasci empreendedora, eu me descobri empreendedora. E essa frase significa muito para mim, que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Para falar um pouco da minha história, eu queria contar rapidamente que eu não nasci empreendedora, que essa foto assim, denota muito o que eu era criança. Eu adorava estudar, então eu acho que é uma grande sorte. Eu sou filha de professores e adorava ir para a escola, adorava ler. Com 4 anos eu comecei a ler e escrever, com 5 anos eu estava na primeira série, com 9 eu estava na quinta e com 16 eu estava me formando, mas porque eu gostava mesmo. E eu cresci com a premissa, né? Você tem que trabalhar, estudar muito, conseguir um bom emprego, de preferência público, aí sim você vai ser feliz. E isso fazia um pouco de sentido para mim, porque eu gostava de estudar, mas não fazia sentido para a minha felicidade, né? Eu sou filha de pais separados, então desde cedo tive que me virar muito sozinha, né? Quem passa por um divórcio litigioso sabe disso, porque os filhos acabam ficando... Eu tenho 2 irmãos, acabam ficando no meio do tiroteio. E aí, com 15 anos, que eu procurava muito em responder essa pergunta, o que me faz feliz e o que faz sentido para mim, eu descobri 2 coisas. Que para eu sair daquele modelo mediano que eu vivia, eu tinha que trabalhar muito e estudar muito. Era a minha única alternativa. Porque senão eu corria sérios riscos de viver aquela vida que eu não achava que era o melhor para mim. E aí desde criança, se me perguntasse o que eu queria ser quando crescer, eu queria ser médica ou veterinária. E com 15 anos eu não tinha dinheiro para ser médica e veterinária. Eu comecei a trabalhar, paguei meu cursinho e aí a ficha caiu de que eu não podia ser médica e veterinária ou veterinária. A faculdade era cara, eu estudei em colégio público, não tinha como entrar numa faculdade pública, não tinha condições, né? E aí eu fui escolher a área de direito, muito trazendo aquela premissa de funcionalismo público, e o direito me dava um pouco muitas alternativas nesse sentido. E aí, no meio de tudo isso, quando eu estava no 4º ano da faculdade, em busca e sempre buscando o que fazia sentido para mim, eu me casei. Me casei cedo, namorei 10 meses. E aí, assim, eu pus essa foto porque ela representa exatamente a minha primeira ruptura, onde eu tive a oportunidade de fazer diferente e ali estava... o mundo estava me dando a oportunidade de fazer diferente daquilo que eu tinha visto lá atrás. E, assim, Marcelo, ele é meu parceiro, meu melhor amigo. Acho que isso é um golpe de sorte, mas foi com ele que eu comecei a construir uma nova história, enfim, fazer um novo... Foi um recomeço para mim. E aí é onde entra, né? Essa é a Julie, nossa filha peluda, né? Quando eu me casei, a primeira coisa que eu queria era um cachorro. Enquanto ele não me deu um cachorro, eu não sosseguei. E aí, buscando... eu ficava o dia inteiro fora de casa, né? Não tinha muito com quem eles ficarem. E aí eu fui buscar que raça que poderia ser para ficar o dia inteiro sozinho. Descobri a raça, aliás, a Apso. E que, lendo ou não, assim, é uma raça originária do Tibete, que era a raça dos monges, é super quieto, super calmo. E aí foi o que a gente escolheu, o Marcelo me deu, e ele é considerado um cão sagrado, era dado pelos monges aos nobres, né? E, querendo ou não, assim, essa cachorra mudou a nossa vida.
E foi uma coisa muito do nada, né? Eu trabalhava, apesar de ter feito direito, trabalhava na área de eventos. O Marcelo fez arquitetura e fazia projetos, enfim, trabalhava como em outra coisa, né? E a gente não se encontrava. No primeiro ano de casamento, a gente não se via, não almoçava de domingo, e aquilo não fazia sentido para mim. E aí a gente conversou e falou, bom, como é que a gente pode mudar isso para que eu me sinta feliz e você a mesma coisa? E aí a gente se dispôs, bom, vamos montar um negócio juntos, mas a gente se abriu a que o negócio tinha que fazer sentido para mim e para ele, não fazer sentido só para um. E aí a gente se propôs a guardar dinheiro, enfim, e aí ficar mais esperto às oportunidades que poderiam, de repente, aparecer. Buscamos, enfim, muitas informações de vários empreendimentos, mas nada que tocasse o sininho lá dentro. E aí a Julie, com 1 ano de idade, a gente descobriu na prática que ela tinha ovário policístico. E para quem tem cachorro aqui, a cachorra geralmente fica de 10 a 14 dias no cio. E é suportável, né? Sempre tive cachorro a minha vida inteira e nunca tive esse problema. E a Julie, ela, no cio, ela simplesmente fica 30 dias no cio e ela vaza sangue, não é pinguinho, assim. Ela se sacudia, ela sujava a minha casa inteira. Eu saía de casa cedo, voltava super tarde e a casa estava simplesmente caótica. Eu não tinha o que fazer. E aí a gente começou a buscar um monte de coisa para resolver aquele problema, que pra gente na época era um problema. Eu pensei até em dar a cachorra, enfim, jogar pela janela. E aí eu não me conformava que nada do que eu usasse mudasse aquela situação caótica. E aí numa dessas a gente, né, vamos comprar, ver se a gente compra fralda de criança, adapta, sei lá, faz um furo e vê se a coisa resolve, porque pelo menos vai absorver. E foi o que a gente fez. Depois de inúmeros cortes de tesoura e 300 fraldas cortadas, a gente descobriu ali, pegou a mão do jeito e deu certo. Cheguei em casa, a casa limpa e a cachorra viva. E aí, assim, isso... Aí todo dia que eu ia cortar a fralda, eu falava, gente, não é possível que ninguém faz um troço desse pronto. Né? Não é possível que só eu uso, não é possível. E aí foi num dia desses, assim, que já estava, sei lá, 20 dias no cio, que eu já estava enlouquecendo. Eu digo que o sino tocou, né? Essa frase eu uso para mostrar muito o significado que teve isso, que o melhor motivo para se começar a organização é criar um significado. O significado para a gente era ficar junto e a gente estava disposto a isso. E aí pintou a oportunidade, de repente, de um produto ou serviço para mudar, de tornar o mundo um lugar melhor. Que, na verdade, a gente queria conviver com ela, queria viver aquilo, só que não tinha como daquele jeito. E aí eu digo, eu nunca acreditei nisso, né, de um momento eureka, assim, descobri a fórmula da Coca-Cola. Mas aquele dia, assim, tocou o sino em mim e tocou nele, de uma forma que eu não consigo explicar. E a gente falou, poxa, por que a gente não vai ver se existe essa fralda em algum lugar, em outro país, sei lá? A gente traz, enfim, pensamos em milhares de coisas. A gente foi no NPI, não existia nada parecido. A gente patenteou a fralda, tem a patente dos 2 modelos de fralda. E acreditem, a gente largou os empregos para fazer fralda para cachorro. Acreditem. E a sensação, claro que não foi de uma hora para outra, assim, demorou uns 2 anos para a gente fazer isso, mas é essa sensação de largar o emprego e fazer fralda para cachorro. A família falava, gente, não é possível largar o emprego. Não, larga um, o outro fica. Pelo amor de Deus, quem vai pagar as contas? Não tinha quem pagasse as contas, não tinha patrocínio. E foi a melhor coisa que a gente fez. Na verdade, isso tornou a nossa vida com um sentido. A gente tinha um significado, a gente tinha o que discutir, a gente tinha o que fazer. E o processo todo foi bem bacana, assim. E quando ele pulou do paraquedas primeiro, e depois fui eu, que eu fiquei segurando a onda para juntar dinheiro. E a gente desenvolveu tudo. A gente não tinha dinheiro para pagar design, enfim, a gente desenvolveu tudo, marca, nome, tudo. Embalagem, mascote, enfim. E aí, quando eu pulei de paraquedas, eu lotei, a gente tinha uma picape, eu lotei a caçamba da minha picape e fui bater de porta em porta. E as pessoas, eu queria deixar consignado, eu nem queria vender, porque eu nem achava que alguém, a sensação era imensa.
Mas assim, posso deixar aqui? Me dá uma prateleira. E foi o que eu fiz isso em 30 lojas, nas melhores lojas. E aí, quando eu recebi a reação de, putz, alguém pensou nisso, a minha esperança se renovava e eu falava, gente, a gente vai mudar a consciência do consumidor. E a primeira vez que eu vendi a fralda, eu bati o carro de tão nervosa que eu fiquei, que alguém estava pagando pelo produto que eu fiz. Nós fizemos. E aí veio a Mel, que é a nossa modelo, né, que é a nossa fofa, modelo de prova, e o Cookie. E acredite ou não, essa foto a gente está trabalhando, é uma foto de trabalho, e eles fazem sentido para a gente. Hoje é a Julie, Mel e Cookie. A gente vive essa relação de uma forma incrível, assim, quem tem cachorro aqui sabe o quanto isso é tudo de bom. E aí a gente descobriu que a gente não tinha inventado uma fralda para cachorro, né? A gente tinha inventado uma forma de conviver melhor, de melhorar o convívio de donos e cães. São 31 milhões de cães no Brasil. De melhorar essa relação. E aí a gente estava vendendo conscientização ambiental e de higiene. Porque, na verdade, a gente não vende só a fralda, a gente vende o saquinho para recolher as fezes. Nossos produtos hoje são todos ecologicamente corretos. Então, o plástico que a gente usa, ele é oxibiodegradável. Em 18 meses ele se decompõe. E aí, mais que isso, eu não vendo fralda, né? Eu vendo conforto, carinho, parceria. A gente não vende fralda para cachorro. E esse foi... Nós, como donos, passamos a ser o maior consumidor do nosso produto. E hoje eu garanto que meus cachorros não vivem sem fralda. E não incomoda, não assa, não... Enfim, é uma maravilha, é uma bênção. E... como eu não tinha, isso é bem o que assim, como eu não tinha nenhuma referência de empreendedorismo por perto, esses livros fizeram muita diferença na minha vida, antes de pular de paraquedas. Eu tive o prazer de ir numa palestra do César Souza e que me fez ter muita vontade de pular de paraquedas, porque é muito inspirador. Pai Rico, Pai Pobre foi muito contundente na minha vida quando fala sobre a corrida dos ratos, né, que a maioria das pessoas trabalham, e aí quando recebem um aumento vão lá e compram um apartamento mais caro e ficam juntando passivo. E eu não queria isso para mim, mas não sabia o que fazer. E falando um pouco de propósitos, assim, o pastor Ed, eu sou da Igreja Batista, o pastor Ed é meu conselheiro, enfim, e o livro dele fala muito sobre propósito, né? Então, quando você descobre o que faz sentido para você, de alguma forma, seja o que for, se você conseguir tornar isso um empreendimento e fazer disso a sua forma de ganhar dinheiro, o dinheiro vira só consequência. E essa frase fala muito sobre isso, que é: nunca inicie uma empreitada para ficar rico. Faça o que você ama e se nesse processo você ficar rico, veja isso como um bônus. Que é o que a gente faz. Hoje a gente produz menos do que a gente vende. A gente vem numa crescente de... A gente tem 4 anos de mercado. Muita gente aqui com certeza nunca ouviu falar da fralda, então imagina o tamanho desse mercado ainda. A gente tem um histórico de dobrar a empresa todos os anos, né? Então, de 2006 para cá, a gente dobrou a empresa no ano 100%. E temos projetos grandes para 2011, 2012. Já exportamos para o Panamá, estamos negociando outros países, Mercosul, Portugal e Espanha. E, acreditem ou não, assim, faz tanto sentido para nós vender fralda e viver e melhorar, ter essa missão de melhorar esse convívio, que o dinheiro e o faturamento é só uma medida de resultado. Se as coisas vão indo bem ou se as coisas vão indo mal, para delinear a nossa gestão. Mas o mais importante é que a gente faz isso com muito prazer. Eu levo meus cachorros para trabalhar, então eu levanto todos os dias muito a fim de trabalhar. E só está dando certo porque faz sentido para mim e faz sentido para o meu sócio. E, de alguma forma, a gente faz fazer sentido para as pessoas que estão ao nosso redor. E pode parecer, mas deu sorte, né? A cachorra ficou... eu fiz Empretec o ano passado. E quando no Empretec me falaram que eu não podia vender fralda,
que eu tinha que vender qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, mas eu não podia fazer o que eu fazia. Eu não sabia fazer outra coisa a não ser vender fralda para cachorro. E nem queria fazer outra coisa. E aí eu fui buscar algo que fizesse significado para mim. E aí eu descobri um saco de lixo oxi biodegradável. Acreditem vocês ou não, isso fazia sentido para mim, porque era um movimento de sustentabilidade, isso tinha significado para mim. Eu não estava vendendo saco de lixo, eu estava vendendo mais sustentabilidade. E aí eu consegui identificar no grupo uma pessoa que, para ela também fazia sentido, né? Que ela trabalha numa ONG, é envolvida no movimento. E aí eu acho que esse é o segredo, né? Eu vi no olho dela que brilhou quando eu falei se ela queria vender saco de lixo comigo, oxi biodegradável. E a gente vendeu 16 mil sacos de lixo em 3 dias. Eu nunca tinha vendido saco de lixo, eu não sabia que gramatura era, tamanho, eu não sabia nada. Mas aquilo fez tanto sentido pra gente que eu dormia, acordava e esquecia as fraldas. Eu dormia e acordava pensando em saco de lixo. E a gente ganhou o prêmio e isso mudou muito, porque a gente pode sim olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e enxergar qual que é o significado que tem para elas tudo isso e tirar proveito disso para o seu sonho, para concretizar o seu sonho. E aí a frase que eu deixo, isso é uma passagem antes da frase, que é uma frase que é um versículo da Bíblia que faz muito sentido para mim, pois onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração, que eu acho que nós mulheres temos essa capacidade de fazer essa leitura, e quando você descobre isso, acho que fica fácil, qualquer desafio e qualquer coisa fica pequeno perto desse sonho grande de ter descoberto aquilo que faz sentido. E a frase que eu deixo é: onde está o seu coração e o que faz sentido para você? Talvez você adore idosos, crianças, e basta olhar para dentro, né, para despertar isso em você e descobrir o que faz sentido e ver quais as possibilidades que existem todas, né? E aí botar para fazer. É isso. Obrigada.